Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tô eu aqui hoje, nessa sexta-feira. Hoje é dia de bater tambor, hoje é dia de macumba, hoje é dia de fazer trabalho, hoje é dia de fazer ritual. Quem quiser fazer um ritual hoje, a lua tá propensa, porque a gente tá aí numa lua negra muito linda, né? Ao passo que amanhã, por volta de umas 2h40 da manhã, a gente já vai entrar por uma lua nova, né? Não sei, não sei. Vou olhar direito depois, mas eu acredito que é mais ou menos isso. A gente tá numa lua negra aí, é bem invocada pra gente poder desfazer daquilo que a gente não quer, né? Mas hoje eu vim falar de um grande demônio auxiliador, de Mamon. Mamon, ele na verdade, ele é um dos príncipes coroados que trabalham na regência de Lúcifer, assim como o livro também diz que ele trabalha na regência de Satã. Alguns livros dizem também que ele até mesmo é um dos que criou o palácio de Satã, né, com o próprio ouro. Outras pessoas dizem que ele na verdade ele é um símbolo terreno. Ele somente transcende o nome Mamon porque na Bíblia diz que Mamon significa avareza, né? Compara-se avareza e dinheiro, diz que mamão significa o dinheiro, né? Portanto, na Bíblia diz, não tem como servir a dois deuses, ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. Então, mamão fica aí, vamos dizer assim, a critério dos estudiosos, que diz que ele, assim como na guerra que se teve em Miguel com Lúcifer, né? Alguns dizem que foi com Satanás, né? O diabo, que significa o opositor. Dizem que quando houve a guerra em 1914, essa guerra no céu, houve uma guerra que nenhum ouvido ouviu e foi mandado para baixo o Satanás, o diabo, né, causando ele grande ira e tudo mais. Porém, o que acontece? Vamos assim dizer, há histórias e relatos que contradizem histórias e fatos, né, porque dizem que todo o que todos queriam, na verdade, assim como Lúcifer, falando dos luciferianos, falando um pouco do satanismo, e quando você lê, parece que as hierarquias parece que se encontram, né? E parece que todos eles são um conjunto, né? Então, assim, Lúcifer, ele, na verdade, queria o empoderamento, ele queria trabalhar por si, ele queria a justiça de poder caminhar só, sem ter que se prostrar a ninguém, porque ele também não obriga os seus filhos a se prostrar a nada, e também não fica também remetendo a gente a culpa dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso querer. Mas ele também quer que a gente seja um ser humano justo. Mas voltando, falando de Mamon, tá? Mamon, muitos dizem em livros que ele é uma das grandes hierarquias luciferiana e satanista, entendeu? Ele é um grande, vamos dizer assim, demônio que vai ajudar você na ritualística do dinheiro, tá? Ele vai te ajudar a ter mais dinheiro, falando obviamente disso, riqueza associada a sucesso, entendeu? Então, Mamon não é assim vamos dizer assim, um espírito muito fácil de você se conectar, tá? Eu posso até dizer que ele até é um dos mais, assim, meio que difíceis o acesso a ele. Primeiramente, você precisa ter uma conexão muito forte com ele, e essa conexão você vai indo levando assim, sabe, de tempo a tempo. Porque primeiramente ele gosta de saber e conhecer você a fundo. E conhecer você a fundo é saber qual o seu real interesse. Porque se você acha que você vai ganhar dinheiro com ele somente jogando na loteria, ele não vai te ajudar. Ele é, vamos dizer assim, um demônio que ele gosta de ajudar aquelas pessoas que correm atrás, que batalham e falam, não, eu vou conseguir, eu vou correr atrás, e aí sim você vai fazendo os trabalhos com ele, os rituais com ele, as orações com ele, com o sigilo dele, aí você vai conseguindo resposta dele. Ele vai te dar a porta certa, ele vai aumentar seus clientes, ele vai aumentar o número de pessoas que vai ter acesso a você, ele vai aumentar, vamos dizer assim, as suas rendas, entendeu? Independente de pandemia, tá, gente?
Porém, ele é aquele que ele gosta de ver a atitude do outro também. Por isso que eu falo, ele não é aquele Daimon que vai fazer com que você vá lá, jogue na loteria e ganhe. Não. Ele vai ver o seu esforço, entendeu? As velas dele, você pode fazer uma ritualística para Daimon usando a tonalidade de vela ou preta ou amarela, tá? As velas aqui você pode estar usando para ele. Existem vários tipos de orações e existe aquela oração específica. Existe aquela oração que você especifica dentro da sua ritualística, que é entre você e o Daimon, tá? Mas existe uma oração aqui que fala sobre a oração, a hora do caos, né? Que vai falar bem assim: grandioso demônio da riqueza, Mamon, né? Aqui estou diante de ti para invocar os seus poderes. Conceda-me a virtude, a virtude das coisas que lhe peço. Pois mediante de ti, para pedir que conceda-me a prosperidade em meus negócios, para que sua energia esteja presente em minha vida, para que eu possa evoluir financeiramente. Demônio da riqueza, provedor de bens, peço que seu poder esteja presente em meus caminhos, que meus desejos possam ser alcançados e preservados com perfeição. Atenda-me, Mamon, e terás de mim a eterna gratidão honrando o teu nome. Farei com que sua energia circule, empreendendo em bons negócios, investindo e fazendo bom proveito das oportunidades que me conceder. Atenda-me, Mamon, na magnitude de teu poder diante das tuas hostes infernais. Em teu nome, em nome de Satã, Lúcifer, Belzebu, Asmodeus e Abaddon, que assim seja feito. Então, essa é uma das orações que se relata, né? Que você se tem muita coisa positiva, Mamon. Você pode estar fazendo essa oração que eu acabei de falar. Pode parar no vídeo para vocês verem, entendeu? E acender uma vela para ele. Pode ser na cor negra ou uma vela na cor amarela, tá bom? E você pode tentar ter uma interação com ele. Você imprime o sigilo dele, entendeu? Você chama ele para uma conexão, tá bom? Você chamar ele para uma conexão, gente, você não vai estar fazendo um ritual com ele, tá? Uma conexão é diferente de uma ritualística. Você vai estar vendo se aquela entidade em si, ela vai, vamos dizer assim, se assemelhar a você e se chegar mais próxima a você. Você vai sentir isso, tá? Eu sei porque ontem, chega até me arrepiar, ontem eu fiz algumas consagrações com sangue e hoje ainda de manhã tava circulando ainda Daimons aqui no corredor de casa, assim que eu levantei bem de madrugada, até comentei com a minha filha, né, que tava ali passando, né, o último dos últimos, né, e eu consegui sentir a presença dele, uma presença muito forte, uma presença bem empoderada mesmo, entendeu? Então você sabe que as energias circulam dependendo do que você tá lidando, do que você tá mexendo. Não vou dizer o que eu mexi, nem com quem que eu lidei, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, quando você chama esse Daimon para vamos dizer assim, essa conexão, você vai estar dando espaço para que você vai ali, você vai acendendo vela para ele, você vai lá e tenta uma conexão, uma oração com ele, entendeu? Vai falando dos seus propósitos, daquilo que você deseja. Obviamente, ele vai ver se você não quer ganhar dinheiro, somente dinheiro fácil, aquele dinheiro que cai assim, sabe? Nossa, eu vou lá, vou fazer meu jogo tá aqui, gente, mas eu não ganhei ainda, mas eu irei ganhar. Mas eu não deixo de trabalhar, não deixo de correr atrás, eu corro atrás, entendeu? Faço as minhas coisas. E Mamon, para quem quer ter negócios, para quem quer evoluir, para quem quer ter dinheiro, gente, Mamon, ele realmente ele vai ajudar você em vários campos. Por ele ser um Daimon muito terreno, entendeu? E por ele ter a sabedoria dos homens, a gente também tem que ter cuidado, porque dizem que ele também gosta de, vamos dizer assim, meio que comprar um pouco daquelas pessoas que entram num acordo com ele. Então isso que a gente tem que ter, tomar muito cuidado, porque ao passo que você ficar à mercê de uma entidade e você não pode aceitar isso, você tem que entrar num acordo com ele, você passa, vamos dizer assim, que nada mais nada menos a dar ali, vamos dizer assim, a sua alma para ele, a troco de bens, entendeu? Porque em livros relata que ele lida muito com isso, entendeu? De querer comprar as pessoas, né? Ligado à avareza,
né, ligado ao dinheiro, muitos falam que é ligado à ganância, não importa. Ele nas ordens dos príncipes infernais, entendeu? E na ordem luciferiana, ele se encontra num pilar muito grande, entendeu? Do qual ele é, vamos dizer assim, um dos daimons que ajuda e auxilia Lúcifer também. Satã, não tem como a gente desvincular essas hierarquias, não tem como fazer assim, ó, tirar, porque em todos os livros que você se lê, você vê que tem as entidades ali e é muito parecida com a do satanista, entendeu? Parece que eles se comunicam entre si, ou então deve trabalhar ali um pouco lá e um pouco cá, entendeu? Então Mamon ele está nos dois campos, tanto o luciferiano quanto também o satanista. Ele vem assim para ajudar os filhos dele a ter o pé no chão, por ele ser uma linha terrena. Ele é terra, ele é firmeza naquilo que você quer. Porém, aquilo que eu disse para você, ele não vai dar nada de mão beijada. Então, eu vou passar aqui para vocês o ritual deles. Se vocês quiserem fazer, é um ritual assim que você é muito simples. Você vai pegar, vai acender uma vela para ele assim, ó, na cor amarela, com o sigilo dele, tá bom? Mas tenta a conexão primeiro, igual eu falei para vocês, durante pelo menos uns 7 dias direto, entendeu? Para ver, e você vai falar assim: peço a Mamon riqueza, peço a Mamon vitória, peço a Mamon tudo que desejo, peço a Mamon aquilo que eu mereça, peço a Mamon o poder infinito, e eu peço que venha e venho a ti a te ofertar. Neste momento, você deve ter as 7 moedas, que essas 7 moedas de R$ 1, na verdade, ela tem que ser no valor alto, né? Então, o valor alto é R$ 1 que a gente tem. Você vai fazer uma cruz. Tem gente que faz a cruz normal. Eu normalmente faço a cruz invertida, entendeu? Então depende de cada um, né? Não sei. Vai depender de cada um que for fazer, tá? Eu peço a Mamon a riqueza e que com ela venha vitória. Mamon, Senhor dos senhores. Mamon, Senhor da riqueza e da avareza. Eu lhe peço vitória em meu nome, te suplico e te peço. Sendo eu apenas uma serva do Senhor, que deseja ganhar mais uma seguidora, eu peço que ajude-me a conquistar o que desejo, Mamon. Eu peço que fazer com que a minha caminhada seja vitoriosa e rica, e eu possa ter para poder te dar. Mamon, eu peço a ti, e conheço o seu poder e a sua glória. Usai seu poder para ajudar esta pobre pessoa. Eu não diria pobre, porque a gente também não pode se colocar no lugar de pobreza perante os daimons, mas a gente tem que se colocar no lugar onde a gente quer estar. Então eu diria assim, sabe, que você ajude essa pessoa que está aqui, entendeu? E vai glorificar o teu nome em troca do seu favor, tá? Que deseja ser a sua serva. Mamão, não te peço dinheiro, mas sim riquezas, tá? Eu diria, Mamão, eu peço riqueza e peço dinheiro, entendeu? Que aqui tá falando, não te peço dinheiro, mas sim riqueza. Eu peço dinheiro e peço a riqueza, tá? E vitórias, entendeu? Não quero ser apenas mais um neste mundo. Sim, não quero ser apenas mais um neste mundo. Quero ter meu nome, quero fazer meu nome, entendeu? Pois o seu nome será glorificado através do meu. Te peço que atende-me e assim seja, Mamão, Senhor dos senhores. Caso a pessoa, no caso aqui tá, caso a pessoa fique rica ou ganhe um dinheiro acima do normal, durante assim, sabe, todo ano você vai ter que ir e você vai ter que colocar 7 velas de R$ 1 para Mamon e acender velas. Eu não digo que é só uma vez no ano, não. Eu digo que durante todo mês você vai ter um comprometimento com esse demônio e com essa entidade, que por ela ser uma entidade muito difícil de se canalizar a energia dela, ela tem um pico de densidade alta. Então, quando você lida e você consegue os favores de Mamon, você conseguiu, na verdade, realmente o dinheiro no bolso, entendeu? Porque ele vai ajudar você, mas lembra do que eu falei, não é ajudar você sentado, não é ajudar você simplesmente assim que não corre atrás, é ajudar aquela pessoa correria mesmo, entendeu? Ele vai ver o seu esforço. Então, tenta primeiramente a conexão com ele, você pode pegar uma vela dessa, ó, taranã, uma vela dessa preta, tenta a conexão com ele, entendeu? Pega o sigilo de Mamon, expressa ali, entendeu? Lembra que eu falei pra você, entidades, gente, demônios, na verdade diferente das entidades que a gente lida de Quimbanda. Porém,
Mamon, ele é uma entidade que ela é uma hierarquia, na verdade, entendeu? Então ele é, vamos dizer assim, um dos comandantes do exército também de Lúcifer, sabendo que a conexão com ele ela se torna mais difícil quando a pessoa ela já tenta logo de cara fazer um ritual. Se você tentar canalizar a energia, fazer com que você traga este demônio para perto de você, automaticamente vai ficar mais fácil para você ter esse acesso com este, vamos dizer assim, com este demônio, com esse espírito, entendeu? Com muito respeito, com muito temor, entendeu? Com muito, vamos dizer assim, com muita ciência daquilo que você quer fazer, porque ele não gosta que você seja aquele ser que vai lá e pede para ele, daqui a pouco você já tá lá na igreja fazendo o contrário, entendeu? Tô falando sério. Ele é muito do tipo de espírito que ele gosta que você, se você foi, se prontificou a ser um luciferiano, você tem que fazer valer seu nome. Se você prontificou a ser um satanista, você tem que fazer valer seu nome. Ele gosta de pessoas que têm palavras, pessoas que têm atitude, entendeu? Atitude de honrar o nome deles, entendeu? Atitude de dizer, sou mesmo uma satanista, sou mesmo um luciferiano, entendeu? Gosta de seres assim. Mas, como eu disse para vocês, existem literaturas e mais literaturas. A gente nunca vai saber, vamos dizer assim, a real verdade num todo. Para mim foi um dos que caiu, entendeu? E para mim tem um poder exuberante, juntamente com Beelzebub, que está entre as ordens, juntamente com Lilith, que está entre as ordens, juntamente com Leviatã, que está entre as ordens, mas depois a gente vai falar sobre cada um deles. Lilith eu já falei e vou continuar falando que tem muito assunto sobre Lilith, tá? Mas hoje foi Mamon. E quem quiser estar fazendo essa conexão antes de fazer uma ritualística com ele, que a ritualística é como meio que Goetia, tá? Porém com umas coisas diferentes, porque como é uma hierarquia de um patamar alto, elevado, que se trabalha numa legião e tem o seu cargo nas ordens, vamos dizer assim, demoníacas, ou na ordem luciferiana, ou na ordem satânica, e não vai vir de prontidão, assim como os daimons vêm e solicitam, ele, vou solicitar o favor da... Não, não é assim não. Faz a conexão primeiro, depois que vocês fizerem a conexão, aí você vai lá e faz a ritualística assim, com esse demônio, com esse espírito, que com certeza vai te ajudar. Mas não negocia essas coisas de alma que tá em livros, entendeu? Que eu realmente, assim, eu acho engraçado, mas são coisas assim que, no meu ver, assim, sai meio do contexto, entendeu? Você não tem que negociar sua alma, porque eu penso que a nossa vida é muito preciosa. E se você quiser glorificar o nome deles, você tem que estar bem vivo e bem saudável para isso, entendeu? Então, que a gente possa, assim, sabe, não somente glorificar o nome desses demônios que nos ajudam, desses espíritos auxiliadores, porque normalmente a gente fala espíritos, para não ficar um tom meio pesado quando se fala demônio, né? Daquela impressão meio pesada. Eu não ligo, na verdade, mas tem pessoas que se incomodam, então normalmente a gente fala espíritos auxiliadores, tá bom? Então, gente, hoje o assunto foi mamão, tá? É um assunto assim rápido, breve, não tem muito o que se falar, né, dele, porque vamos dizer assim, se a gente pegar os manuscritos, a gente vai ver que ele na Bíblia está comparado à avareza, né? Em Efésios, eu não me lembro o capítulo e nem o versículo, mas tem uma parte de Efésios onde diz lá, né? Não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus. E retrata muito essa palavra mamon, né? Então, assim, é meio que não me lembro. É meio que, vamos dizer assim, como se fosse uma frase, né? Como se fosse um comparativo de mamão sendo dinheiro em latim, vamos assim dizer. Só que não. Outros relatos mesmo falam que Mamão ele é realmente um próprio demônio que se rebelou e quis também vir junto com a ordem satânica ou a ordem luciferiana, entendeu? E servir, vamos dizer assim, a toda a humanidade, tá? Muitos dizem que ele faz mal. Eu acredito que o mal você vai assim arrumar se você não souber lidar com essas entidades. Você trabalhando com eles com respeito e com temor, você vai conseguir o favor deles sim, tá? Então quem quiser tá aí.
prosperando nos negócios, com mais clientes, dinheiro no bolso, Mamão, ele é aquele que vai ajudar você da forma que eu falei, entendeu? Então esteja bem com o pezinho firme, bem terreno, que com certeza ele irá te ouvir, tá bom? Eu vou tirar aqui um bilhetinho pra gente, vamos ver aqui. O esforço pessoal, o uso das habilidades, o equilíbrio e os objetivos definidos levam ao êxito. Olha só, gente, lembra que eu falei que Mamão, ele ajuda as pessoas que se esforçam, né? São os esforçados. Aqui tá falando o esforço pessoal e o uso das habilidades, o equilíbrio e o objetivo em si que a pessoa tem, ela leva você ao êxito. Então, o Mamon, ele também, ele é o próprio êxito da nossa existência. Ele vai ajudar aqueles que realmente buscam, corre atrás, entendeu? Que ele me ajude muito, papai, muito mesmo, entendeu? E é isso, gente. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém, glícia de vir pra quem é da magia, amor pra quem é do bem, então pra quem é de Satã, porque eu não tenho nada contra ninguém, tá? Uma ótima sexta pra você.